que possa ser uma aula ministrada pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor possa dar poder para ele, Senhor, autoridade, Pai. Que o Senhor possa formar em nosso coração um solo fértil, Senhor. Nós sabemos que ídolos do nosso coração serão atacados, Senhor, mas que nós estejamos dispostos, Senhor, a Te amar acima de qualquer coisa, Pai. Que o Senhor esteja conosco durante esse dia, Pai, para a Tua glória, Jesus. Amém. Não consigo ficar sentado. Judia, depois eu vou sentar ali. Então, boa tarde a todos. Acho que todos aqui me conhecem. Dispensa a apresentação, mas eu gosto sempre de constranger minha esposa. Então, eu sou o Júnior, casado com a Carol, que está lá. Levanta aí, dá oi pro pessoal. Que ela é minhas filhas. Laís, oi, Laís. A Elisa. Como elas não têm muita vergonha, eu gosto de sempre começar assim. Queria começar, essa aula, primeiro pedindo paciência para vocês um pouquinho, principalmente na primeira sessão, que eu achei que seria um desafio falar 3 sessões de 1 hora, porque eu achei que ia faltar material, mas o desafio foi tirar material para que coubesse dentro das 3 horas. Então, a primeira sessão ela é um pouquinho mais longa, porque eu trouxe uma pequena introdução sobre a aula e depois eu vou entrar na sessão em si. E a primeira sessão eu vou falar um pouco sobre a economia do reino. Pode ser um termo que vocês talvez não estejam familiarizados, mas espero que ao final vocês estejam familiarizados, que eu vou tentar explicar um pouco aqui. Quando eu fui lá no retiro, a gente teve uma reunião, para separar as datas e quem ia falar sobre o quê. E quando caiu, sobre generosidade, dízimos, oferta, finanças, eu comecei a meditar um pouco mais nesse assunto, que particularmente eu nunca tinha parado para fazer. Então, desde o início do ano, eu tenho pensado, tenho lido, tenho meditado. E, claro, nas últimas semanas foi de uma maneira mais intensa, que a gente é bem organizado, então deixa ali, tinha desde o início do ano, mas a gente deixa para o último mês. Mas o que eu fiquei pensando é qual a maneira que eu estava lidando com dinheiro, como é que é a maneira que eu estava lidando com as minhas finanças. E além disso, não só como eu estava lidando, mas por que eu estava fazendo daquela maneira. Por que eu lidava com o dinheiro dessa forma? Por que eu lidava com as finanças dessa forma? Então, eu acabei percebendo que tudo que eu pensava, tudo que eu fazia, tudo toda a estratégia que eu utilizava para isso era basicamente baseada em nada. Então, era um pouquinho de cada coisa que a gente pegava, um Frankenstein, e ia adaptando. Então, como às vezes funcionava e às vezes não funcionava, então, se está funcionando, eu acho que está certo, eu vou fazendo, parou de funcionar, eu ajeito essa parte aqui, então eu vou só adaptando aqui durante o caminho, Eu vou até o que eu acho um padrão. Acredito aqui que cada um também tem a sua particularidade, como lidar com as finanças, como lidar com o dinheiro, e provavelmente, se você lida desse jeito, você acha que é o correto, Ninguém vai estar lidando com as finanças de uma maneira que acha que vai prejudicar a si mesmo. Por mais que às vezes aconteça, você está lidando. Às vezes não é nem porque você acha que é aquela maneira, às vezes porque você nunca parou para pensar, nem sabe o que é certo e o que é errado, vai fazendo, dá errado. Opa, era errado, vamos retomar. Então, você vai adaptando até achar o ideal. Então, alguns pontos que eu percebi é que a gente tem lidado na tentativa e erro, que às vezes é mais erro do que acerto. Então, a gente tenta, erra, vai de novo, tenta, erra, vai de novo. Ou então,
se tu estuda um pouco nos livros de finanças que tu escuta, nos podcasts que tu assiste, nos influencers aí que o Igor ama lá, Natália Arcuri, de Primo Rico. Ou também pode ser algo que você trouxe da sua própria família, né, dos seus pais ali. Então você via que seu pai administrava as finanças de um jeito e a partir dali você replica porque funcionava, ou então você vê que ele lidava de um jeito que não funcionou, então você mudou para que começasse a funcionar na sua família, ou se você mora com seus pais ainda, você está pensando, observando isso para depois aplicar na sua vida financeira. Mas a pergunta que mais importante aqui, eu acho que é qual é a base, né, do que você tem usado. Se é tudo isso, livros, faculdade, quem estudou economia, algo nesse sentido, ou é as escrituras. Quem aqui tem buscado nas escrituras como lidar com isso, ou o que a Bíblia fala sobre isso, ou o que a Bíblia fala sobre generosidade, sobre a lógica, né, por trás do dinheiro, os riscos do dinheiro? E eu acho que a gente acaba não parando para pensar nisso, porque a gente costuma dividir, basicamente, assuntos em duas categorias. Os que são bíblicos, espirituais, e os que são do meu dia a dia aqui, que são os não espirituais. E a gente acaba inconscientemente englobando o dinheiro no lado não espiritual. Porque não, é dinheiro, é só para comprar, para pagar. Então a gente acaba englobando nesse assunto e por isso que ali eu não busco base bíblica. Se é um assunto espiritual, fé, oração, salvação, escatologia, qualquer outro assunto que seja espiritual, você busca a base bíblica. Só que a Bíblia tem muito a falar de muitos assuntos que a gente tem negligenciado. Então, a ideia aqui, né, é demonstrar a importância de por que a gente vai falar de dinheiro hoje. Tá? Eu vou citar um pouquinho depois, quando começar propriamente a primeira sessão, mas aqui a Bíblia ela tem cerca de 2.350 versículos falando sobre dinheiro, finanças e bens. Tá? Os 4 evangelhos juntos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali possuem 3.779 no total, né, os versículos, e cerca de 10% deles tem citação direta sobre dinheiros, sobre bens, sobre posse, sobre moeda. Então a gente pode dizer que 1 a cada 10 versículos dos evangelhos falam sobre esse assunto. As parábolas de Jesus também são 38. Das 38, 16 falam sobre esse assunto, então seja quase a metade delas. Enquanto sobre oração apenas 500, sobre fé 500 também, jejum menos ainda, 80 versículos em média falam. Então, junto todas essas sobre oração, fé e jejum são 110 versículos. Então, dá ali menos da metade dos dedicados a finanças, bem, posse. Claro que com isso eu não quero dizer que o simples fato de um assunto constar mais frequente na Bíblia, ele passa a ser mais importante do que um que tem menos. Então, não quero dizer aqui que falar sobre dinheiro é mais importante que falar sobre oração, sobre fé, sobre qualquer outro que tenha menos versículos. Não tem nada a ver com isso, tá? É apenas que vocês entendam a importância de falar sobre isso. Jesus falou muito sobre isso. Então, e por que ele falou? Por quê? Porque ele é um grande risco para nós, irmãos. A Bíblia ela não trata as finanças apenas como uma planilha ou simplesmente uma forma financeira, matemática, mas ela trata como uma espécie de termômetro espiritual. Mateus 6,21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O problema das finanças ele não é só financeiro, como eu disse. Ele não é apenas a gente melhorar as técnicas para administrar, como a gente melhorar estratégias para que a gente se organize melhor. O que a gente precisa é uma nova maneira, irmãos, de enxergar o dinheiro, de olhar para o dinheiro, de utilizar o dinheiro, de pensar sobre o dinheiro. E, acima de tudo, irmãos, a gente precisa ter um coração
verdadeiramente transformado pelo Evangelho para que a gente possa lidar da maneira correta com essas coisas. Então, aqui, se você veio para essa aula pensando que eu vou te dar um padrão de planilha celestial ali, então, para que você seja organize suas finanças, que se eu vou te dar um método específico, uma estratégia específica, é assim que tem que fazer, eu sinto desapontar vocês, irmãos, mas essa aula não tem nada a ver com isso. Ela vai tratar os riscos que há no coração quando se fala em dinheiro, os princípios bíblicos de generosidade, de dízimo, de oferta, o risco dos ídolos, como se livrar desses ídolos. Então, a primeira sessão, a ideia é falar um pouco sobre economia, a lógica por trás das finanças segundo a Bíblia. Segunda sessão, falar sobre a generosidade, né, um pouquinho sobre os princípios de generosidade. E a terceira é falar sobre os ídolos do nosso coração e a maneira de que ele possa ser liberto. Então, efetivamente, na primeira sessão, o dinheiro ele se tornou um grande tabu dentro das igrejas, irmãos. Ele se tratou um assunto onde, quando alguém começa a falar sobre dinheiro, já te dá aquela coisa no estômago, já faz cara feia. Por décadas e décadas, esse assunto ele foi deturpado. E esse é um dos reflexos, é isso, né? Esse tabu. A teologia da prosperidade lá surrupiou esse assunto, começou a pregar um monte de porcaria. E, a partir dali, a gente ficou meio que ressabiado de falar sobre esse assunto. Tem muito pastor, ia falar muitos irmãos, mas às vezes nem dá para citar como irmãos, né, que tem usado o púlpito como um balcão de negócios, como uma maneira de extorquir pessoas por meio da fé. E infelizmente a gente sabe que isso acontece, e um dos motivos, claro, é o pecado, né? Mas também tem a ver com a idolatria, né? Que é um pecado também, mas tem a ver com esse desejo, esse ídolo profundo que há, que é muito além apenas do dinheiro. Até quando a gente fala, né, com algum irmão que não é crente, algum amigo, algum familiar, que não é muito adepto à igreja, as principais críticas vão ser acerca de dinheiro. Eu não vou na igreja porque só querem meu dinheiro, eu não vou na igreja porque pastor é tudo ladrão, eu não vou na igreja porque a única coisa que quero lá é me tirar meus bens, minhas posses. O cara lá não tem nem... Foi de bicicleta para... Mas... A gente sabe, né, que infelizmente isso realmente acontece, né? Essas frases em si não saíram simplesmente da cabeça dele do nada, é por causa de vários escândalos que a gente vê. Mas o problema é que muita igreja saudável, ela utilizou a maneira de combater isso, que as igrejas utilizaram, foi o silêncio. Foi parar de falar sobre o assunto. Ao invés de tentar buscar verdades bíblicas, tentar combater aquela teologia errada com a teologia certa, simplesmente a gente se calou. Provavelmente porque muitos ficaram com medo até de ser confundido, né, com esses pilantras aí de púlpito. Então eles param de falar porque, não, se eu começar a falar de dinheiro, já vão achar que eu sou ladrão também, já vão achar... Então parece que se tornou o tabu foi justamente, parece que a pessoa, se falar de dinheiro, está se transformando naquelas pessoas. Mas será que realmente se calar, parar de falar, vai resolver alguma coisa, irmãos? As pessoas vão parar de ser bombardeadas pela falsa teologia? A gente não pode deixar, irmãos, que esses excessos que há, essa parte negativa que há, afetar um ministério saudável, afetar uma teologia saudável. Porque se a gente está aqui na comunidade, a gente se entende como uma comunidade saudável, que crê numa teologia correta, e a gente simplesmente não está falando sobre dinheiro, essas pessoas que estão querendo aprender sobre dinheiro, elas vão buscar nesses outros lugares. Foi o que eu falei, internet, Instagram, tudo. Daqui a pouco as pessoas estão lá se acreditando nesses gurus da internet, estão se atirando em bet, tigrinho.
tá? Porque ninguém está falando que isso é errado. A gente está se calando diante disso. Tem irmãos aí se afundando em dívidas, irmãos, por apenas não ter... E enquanto tem um cara do lado que às vezes é formado em finanças, formado em economia, e pelo simples fato de não se falar nesse assunto, nem no púlpito e nem entre nós, tem um irmão se afundando em dívidas, passando dificuldade. Então, irmãos, preciso que vocês entendam, falar de dinheiro é profundamente espiritual. Não é nada material, porque o dinheiro eu compro. Não, tem a ver com o coração, tem a ver com a essência que há dentro do ser humano caído. Então, é muito espiritual. E por isso que é importante falar no púlpito, é por isso que é importante falar na Bíblia, na igreja, nas nossas conversas de 2 ou 3, na igreja caseira. Vou ler com vocês Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e a Mamon. Jesus dá um nome, né, ao dinheiro aqui. O Deus é o Deus dinheiro, mas ele dá o nome Mamon, é o nome desse Deus. E a etimologia da palavra Mamon, né, é mamonás no grego, que é uma transliteração ali sobre bens materiais, riqueza, lucro. E Jesus ele coloca ele nesse patamar de Senhor. Quando ele coloca o dinheiro como Senhor, ele não está dizendo que o dinheiro em si é uma coisa ruim, mas ele está dizendo que ele tem o poder de exigir coisas de você, ele tem o poder de afetar as suas escolhas, ele tem o poder de afetar a maneira que você lida com ele no dia a dia. Ele exige de você que você trabalhe mais, que você acumule mais, que você seja leal a ele, que você mude de emprego porque não estão te valorizando aqui, você merece mais, você merece um cargo melhor, você merece ir além. Mas tudo isso não é para o teu bem, é porque eu preciso seguir no controle da tua vida, eu preciso que você enche o seu coração mais de mim. Mas quando a gente fala de dinheiros, a gente está falando, na verdade, né, não é do papel, não é da moeda, não é do Pix. A gente está falando dos prazeres, a gente está falando das vantagens que ter dinheiro pode trazer. Do status, talvez, que ele possa representar perante a sociedade. Ou a gente pode ir mais fundo, quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de ganância, de avareza, de cobiça, de medo, de falta de fé na provisão divina. A gente vai falar muito mais disso na terceira sessão. Mas eu quero que vocês percebam que o dinheiro ele tem ocupado lugares que Deus deveria ocupar. E se ele está fazendo isso, como que não pode ser um assunto espiritual? Se ele está arrancando o lugar de Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? O intuito da aula também aqui, irmãos, em nenhum momento é que você dê mais dinheiro para a igreja, que a igreja arrecade mais. A gente não pensou nessa aula para isso. O intuito não é isso. O intuito é cuidar do coração de vocês. O intuito é cuidar desse ídolo que está roubando essa geração. Claro que eu creio que, se vocês entenderem um pouco do que eu quero falar aqui hoje,
consequentemente, isso vai acontecer. Vocês vão ser mais generosos, a igreja vai arrecadar mais, vai ter mais recursos financeiros para ajudar nas mais diversas áreas. Mas o intuito não é esse aqui, tá, irmãos? Tem uma grande tensão no mundo todo e também na mente dos cristãos, irmãos, que é o paradoxo entre a riqueza e a pobreza. Será que ser rico é pecado ou é um sinal de bênçãos divinas? Será que eu ter bastante é porque Deus está me entregando, ou eu ter bastante é porque eu sou egoísta, é porque eu sou avarento, então eu só acumulo? E a pobreza em si, ela é uma virtude, eu abrir mão de tudo? Ou então ela é uma maldição, é consequência, você é pobre porque você está em pecado, você não prospera porque você está em pecado? Eu vou focar bem mais aqui na questão da riqueza, irmãos, porque é onde basicamente se encontra o maior dilema, né? Será que ser rico mesmo é pecado? Só que no ser rico, por si só, não é pecado. Já adianto, não é. Tu ter dinheiro não é pecado. Porém, é verdade que quando tu tem dinheiro, se tu é uma pessoa rica, tu tá caminhando num caminho meio perigoso ali, né? Algo tipo uma corda bamba ali. Piper, ele explica que o risco, né, de ter dinheiro é como se fosse um iceberg ali. Tu tem a pontinha do iceberg, tu tá ali olhando, não tem tanto risco, né? Daí tu vai lá e, Titanic, afunda, porque tem muito, muito mais profundo que a gente não enxerga no risco do dinheiro. O real perigo ali está embaixo da água, né, no iceberg. Mas Piper até, eu acho, deixa eu ver se eu trouxe, tem as indicações aqui, nesse livro aqui, ó, Vivendo na Luz, Dinheiro, Sexo e Poder. Valeu, Gerson. Isso aqui é da biblioteca do Gerson, se vocês quiserem, pode estar sempre aberta. Biblioteca Pública de Canoas. Leiam, tem outros aqui. Esse aqui também. Nessa primeira sessão, que é o Economia do Reino, do Mateus Ortega. Leiam também. Tem muita coisa que eu vou falar hoje, vem desses livros. Piper, então, ele não enfatiza, né, a parte ruim só de lidar com dinheiro. Ele fala também que tem algo bom quando se fala em finanças, quando se fala em riqueza. Porque se ela, por si só, ela for negativa, né, como explicar homens ricos que sustentam missões, homens ricos que sustentam obras sociais? Quando uma pessoa que tem dinheiro supre ali a necessidade de alguém que está passando algum aperto, a gente vai apenas descartar esses atos simplesmente porque ele é rico? Será que não tem generosidade implícita nesse gesto dele, apenas pelo fato dele ser rico? Mateus 7, 16 a 18. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. A verdade é que ter dinheiro nem sempre vai significar, né, esse iceberg que Piper está falando. Nem sempre vai ser somente esse risco, né? A riqueza, ela pode significar também quando o Titanic bate lá no iceberg, afunda, a pessoa está saindo no bote lá, as mulheres, crianças, daí já estão ali com fome, não tem mais para onde ir, e o dinheiro, ele pode significar uma ilha no meio do mar, assim, deserto, cheio de comida, cheio de provisão.
A Bíblia, irmão, está repleta de homens que realmente eram piedosos, irmãos que eram santos, que eram homens de Deus, que tinham bastante dinheiro. Eu não vou ler os textos aqui, eu só vou citá-los, mas Abraão era um que era um homem muito rico. Gênesis 13:2, se quiser pesquisar depois. Jó, ele era considerado o homem mais rico de todo o Oriente na época dele. Em Jó 1:1-3, e José de Arimateia também era um homem muito rico, Mateus 27:57. Então o dinheiro nunca teve na posse, o pecado nunca foi ter posse de dinheiro, mas sempre foi o afeto que você dá a ele. Paulo, 1 Timóteo 6:10, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em nenhum momento ele diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim o afeto, o amor que você dedica a ele. Mateus 19:23-24 tem o texto ali do jovem rico, né? E Jesus faz uma das advertências mais duras assim sobre esse assunto, que é: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu esqueci de passar os meus slides, eu nem sei qual que está mais aí, mas eu acho que é riqueza, mamão e graça, né? Tu não botou ainda, Jackson? Tá, é que tinha uma fotinha ali, mas eu vou seguir. Por trás desse texto do camelo, buraco da agulha, tem um monte de mito, né, irmãos? Vou sentar que eu cansei. Tem um monte de mito por trás desse texto, irmãos. Não sei se vocês sabem de alguns, né? Eu particularmente não sabia muito, porque como eu me converti aqui na comunidade, então eu não bebi de muita porcaria. Claro que inconscientemente, né, no dia a dia a gente bebe de muita porcaria, né? Eu estou falando nos púlpitos, no que é ensinado, tá? Mas uma das explicações possíveis para esse texto, né, que eu não creio, mas eu quero trazer para vocês, só para que vocês entendam um risco que há nessa interpretação também, é que muitos falam que o buraco da agulha, que Jesus está sendo aqui simbólico, né, que o buraco da agulha era uma portinhola que tinha no grande portão da muralha de Jerusalém. Então eles fechavam e deixavam só essa portinhola aberta. Então eles chamavam essa portinhola de o buraco da agulha. Então o camelo, ele era o maior animal de carga que tinha na época. Então pensa, um baita de um camelo cheio de carga, tendo que passar numa portinha do tamanho dessa aqui. Então basicamente a aplicação vem pronta, né? Para esse camelo passar aqui, ele tem que se ajoelhar, ele tem que se rastejar, ele tem que se humilhar, ele tem que abrir mão de toda a sua carga, de tudo aquilo que ele levou junto com ele, né? Como se fosse uma espécie de larga a mão de tudo, se abaixa que tu vai conseguir passar. Só que há uma grande possibilidade disso ser tudo um mito histórico, não tem evidência arqueológica histórica nenhuma dessa portinhola. E provavelmente isso foi inventado apenas para amenizar as palavras de Jesus nessa frase. Tá? A gente tem mania de tentar domesticar as palavras de Jesus, tentar mudar as palavras de Jesus para que elas sejam um pouco mais suave para nós. Mas eu creio que aqui Jesus, sim, ele está usando uma hipérbole, né? Mas quando ele fala em buraco de agulha, é a agulha, que provavelmente era o menor orifício conhecido na época, e ele está falando do camelo mesmo, do animal. Então é impossível o camelo passar por esse buraco, assim como é impossível um rico passar pelo buraco da agulha. Dito isso, então, peraí, se eu acabei de falar que ser rico não é pecado, não tem problema em ser rico, como que vai ser impossível alguém ser salvo? Tá, a imagem está ali agora?
Tem ali a fotinha, acho que é um camelo, uma portinha só ali, né? É aquilo ali, eles usam essa imagem para refletir. O camelo gigantão, uma portinha de nada, como se fosse, sabe, a garagem da casa, assim, que tem aquela portinha menorzinha para te entrar. Eles falam... Mas eu acho que é mesmo só para tentar minimizar o que Jesus falou. Jesus, ele quis mesmo ser forte, ele quis mesmo exortar os discípulos quanto à questão do acúmulo das riquezas. Mas como eu falei, né, não tem a ver com ter dinheiro em si. Ele queria advertir os discípulos quanto ao coração deles. Porque o rico, ele está muito acostumado a resolver tudo com dinheiro. Resolver tudo com bens, resolver tudo com o poder que o dinheiro dá, com os status. Ele compra segurança, saúde, às vezes até ele consegue comprar, né? Porque às vezes as pessoas não têm nem dinheiro para remédio, para ir no médico, tem que depender do SUS, então ele compra saúde de certa maneira também. Influência, ele compra bajulação, status. Só que quando ele olha para o reino de Deus, quando ele olha para a verdade da salvação, realmente é esse cenário que ele vai ver. Eu não consigo comprar a minha salvação. Eu não consigo comprar um terreno nos céus para me esperar lá. Então, é nesse sentido que eu entendo que Jesus está falando. É impossível o rico passar por esse buraco, porque ele vai tentar comprar assim como ele compra tudo. Então, a crítica não é no dinheiro, a crítica é na intenção do coração. Então, e logo após esse texto, os discípulos começam a se perguntar, né? Tá, mas então, sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, ele responde com a soberania da graça. Verso 26 de Mateus 19. Para os homens, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Realmente, passar um rico pelo buraco da agulha, o camelo pelo buraco da agulha é impossível. Mas se Deus quiser, ele faz passar. Simplesmente pela força de vontade, ninguém pode ser salvo, irmãos. Nem mesmo o rico. O pobre também não pode passar por esse buraco, mesmo sendo do tamanho de uma formiguinha. A graça soberana de Deus sendo derramada por nós através da obra de Jesus na cruz é que garante a nossa salvação, irmãos. Não tem nada a ver com tu ter muito dinheiro, tu ter pouco. Tem a ver com o seu coração ser transformado. E quando essa graça, né, é derramada em nós e a gente percebe isso, o nosso coração, ele basicamente ele vai agir de duas maneiras. Primeiro, ele vai agir como um jovem rico ali, que Jesus manda que ele venda tudo e ele vai embora muito triste ali, porque o dinheiro era o Deus dele, era o afeto dele. Ou então tu vai agir como Zaqueu. Jesus nem manda ele dar nada, ele não manda ele vender. E ele vai lá e, sendo transformado pela graça, pelo encontro, ele doa metade, ele restitui todo mundo que ele tinha roubado, que ele tinha enganado. Só que o fato é que Zaqueu não deixou de ser rico. Ele foi liberto pela graça, mas ele continuou tendo dinheiro. Falei o paradoxo era riqueza e pobreza, né? Então, pode ser que vocês estejam se perguntando, tá, legal, entendi tudo, mas eu não sou rico. O que tem a ver tudo isso comigo? Né? É porque esse princípio também se aplica a você que é pobre. Porque pobreza, riqueza, nem sempre tem a ver com você ter ou não ter dinheiro. C.S. Lewis escreveu um livro, esse eu não trouxe porque eu não tenho, eu achei pirata. E ele faz algumas reflexões de um grande mestre dele, que é George MacDonald. E em uma delas, George fala assim: não é apenas o rico que está debaixo desse domínio, né, do domínio do dinheiro. Também são escravos do dinheiro aqueles que, mesmo sem tê-lo, são infelizes pela falta dele. Ou seja, mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não possua bens, que você não seja rico,
Você pode ser escravo do dinheiro, você pode amar o dinheiro acima de todas as coisas, e você pode viver infeliz porque você não tem. Então, você mesmo sem ter dinheiro, o afeto que você deposita nele, ou na falta dele, no caso, vai impedir de você passar pelo buraco da agulha. Essa aula, que eu falei no início, tem o título Economia do Reino. Mas o que seria economia? Eu sei que a economia do Brasil, a economia mundial, está um problema na economia, mas a etimologia vem do grego oikonomia, que seria oikos, ou oikos, casa, lar, e nomos, lei, regra ou administração. Originalmente, então, seria economia, administração da casa. Com o passar do tempo, né, o seu significado começou a se expandir e hoje é visto como a gestão de recursos em um nível comunitário, regional ou global. Economia de Canoas, economia do Estado do Rio Grande do Sul, economia da igreja, economia... Entendeu? Então, tem a ver com essa administração, tem a ver com a gestão desses recursos. Então, quando eu falar aqui sobre economia do reino, eu quero que você entenda como se fosse como administrar a casa pelos padrões do reino de Deus, ou então como fazer gestão de recursos conforme o padrão do reino de Deus, ou como depositar, né, a sua esperança, a sua identidade conforme os padrões do reino de Deus. Então, eu vou fazer um contraste, quero fazer um contraste com a lógica secular, né, a lógica do mundo secular, com a lógica que é apresentada nas Escrituras. O eixo 1, são 4 eixos aqui, né, que eu defini basicamente, é o eixo da identidade. O que tem definido o seu valor, irmão? É o que você possui? É o que você consome? É o que você tem? Ou a sua identidade está em ser filho de Deus? O consumismo tem feito a gente depositar nele a nossa verdadeira identidade. Então, se eu não consumo, se eu não possuo, se eu não tenho... eu não sou ninguém perante a sociedade. Eu acabo me tornando invisível porque eu não tenho posses, eu não tenho nada. Sabe aquelas fotos do Instagram do irmão de iPhone lá com a parede sem reboco atrás? É mais ou menos isso. O irmão que ganha R$1.000 e paga R$500 na parcela do celular, ou ganha 1.000 e paga 1.000 na parcela do carro, porque ele tem que ter um carro. E daí ele faz Uber, se mata atrás para conseguir pagar aquela parcela. Essa é a lógica do mundo, irmãos. A lógica secular. Lucas 12:15 diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E mais adiante, né, depois que Jesus exorta os discípulos, ele fala no verso 30. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Dos bens, né, que ele falou antes. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. No reino, irmãos, na lógica do reino, sua identidade é definida na cruz. Cristo morreu, ressuscitou e lhe enxertou, e lhe inseriu numa família. Na família que o Pai é dono de todo o ouro e toda a prata, na família em que o Pai criou todas as coisas. Então a sua identidade deve ser selada nisso, em ser filho de Deus. E o Pai, irmãos, ele sabe exatamente o que você precisa, o que você necessita. Você não precisa estar gastando tempo e indo atrás de uma maneira desenfreada, como o mundo sugere, como a lógica secular sugere. Deposita a sua esperança em ser filho de Deus e na provisão que o Pai lhe dá. O Adar.
segundo eixo é a segurança. O que tem garantido a sua paz? O que tem te trago paz? É o tamanho do teu saldo bancário? É a tua casa? É teu carro? Ou é essa providência que eu falei, né? Que o Pai lá do amanhã? Para a lógica secular, o futuro é incerto. É assustador muitas vezes. Então, acumule mais, guarde mais, porque tu não sabe o dia de amanhã. Realmente, a gente não sabe o dia de amanhã. A minha paz de espírito, ela vai estar diretamente linkada, diretamente conectada à quantidade de dígitos que há lá no meu aplicativo do banco. A lógica secular prega isso. A sua identidade está nisso. Lucas 12, 16 a 19, não vou ler, mas Jesus fala sobre a parábola do homem que a sua terra produziu muito e ele não sabia o que fazer com aquilo. E ele pensa, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ajudar todos os necessitados. Não. Ele fala, eu vou construir um silo bem grande, vários se for possível, e vou estocar tudo, porque daí sim eu vou ter segurança, eu vou ter certeza de que lá na frente eu vou ter o que comer e o que beber. E no verso 19 diz que é como se ele fosse, ele fez tudo isso para falar para ele mesmo assim, você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos, então a partir de agora você pode descansar, ou descanse, coma, beba e alegre-se. Então era a grande quantidade de bens, de riqueza, porque era uma economia basicamente agrícola. Então ele fala, agora eu posso descansar, agora eu sei que eu tenho o que comer, o que beber, e agora eu posso estar alegre. Essa é a lógica secular. Se você tem dinheiro, se você tem provisão, daí sim você é alegre, porque ali está o teu coração. Mas seguindo ainda nesse mesmo texto de Lucas 12, versos 20 e 21, Deus olha para esse homem, né? Jesus fala essa palavra, como se Deus olhasse para esse homem e falasse, louco, esta noite ainda te pedirão a tua alma. Na lógica de Deus, irmãos, colocar a esperança no dinheiro, nas posses, no bem que você tem é completa burrice. Porque tu não tem poder nenhum para controlar se o teu coração vai bater a próxima vez. O dinheiro não tem poder nenhum, irmãos, para esticar um segundo que seja da sua vida. Não deposita a tua segurança nele, irmãos. Deposita naquele em que controla todas as coisas. Nossa segurança deve estar depositada em Deus. E a gente tem que crer que a provisão vem dele. Mesmo que eu tenha. O eixo do propósito. Por que você trabalha? Por que você ganha um salário? Você ganha porque você quer acumular de uma maneira egoísta, você quer adquirir coisas para ostentação, para status? Ou você faz isso porque é necessário um sustento justo, né? A gente precisa do dinheiro para algumas coisas. Claro que não estou contradizendo o que eu disse antes, é Deus que provê, tá? Mas também a lógica do reino vai falar que é para um sustento justo e também para que você possa ser generoso. Alguém já ouviu falar da hustle culture? Cara, é Joel Santana aqui, né? Hustle culture. Agora eu virei indiano. A cultura da agitação. Como é que é? Fala aí. Hustle culture. Ficou melhor? Ouviram esse? Que eu falei em português já, vocês são muito malandros. Isso é uma cultura que tem sido pregada sobre
ter uma vida agitada, enaltece a loucurada. Eu tenho que ter uma vida agitada, eu tenho que ter uma vida com uma agenda lotada, cheia de demandas, reuniões importantes, eu preciso disso, porque senão, Deus me livre eu ficar em casa cuidando de criança. Isso é muito falado para mulheres. Ou, Deus me livre sendo um trabalho ali convencional, não, eu preciso ser dos altos cargos, eu preciso dessa vida agitada, eu preciso viajar o Brasil atrás de Não, aposentar, Deus, não. Ela prega, essa cultura, ela prega de forma indiretamente, né, para que você trabalhe exaustivamente, para que você abrace o burnout, para que você sacrifique o seu tempo com a família, o seu tempo com os amigos, o seu tempo em comunidade, o seu tempo com Deus. O objetivo final na lógica secular é acumular capital para subir na vida e ostentar o sucesso. Na lógica do reino, a Bíblia freia essa nossa ambição egoísta. Provérbios 23:4. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Não adianta. E Paulo, ele vira essa lógica essa aí, de cabeça para baixo, ele fala assim: trabalhe para que tenha o que repartir com o necessitado. A lógica não é trabalhe para que você adquira, para que você tenha. O mundo tem pregado isso. A lógica é que você tem que trabalhar sim para suprir a sua casa, mas também para suprir o irmão que está do seu lado passando necessidade. A lógica do reino é você trabalhar e ter dinheiro para ter o privilégio de poder compartilhar o dinheiro que Deus colocou nas suas mãos. O lucro, ter renda para a economia do reino, não é ter, é amar ao próximo. Tem a ver com amar ao próximo na necessidade. Ela é uma ferramenta de amor ao próximo. Quarto eixo, autonomia. O meu dinheiro é meu. Ou então, sou apenas administrador. O seu dinheiro realmente é seu, irmão? A lógica do reino é isso. Eu estudei cedo, eu acordei cedo, eu me dediquei. Então o dinheiro é meu e eu vou gastar com o meu bem entender. Mas a lógica do reino, Salmo 24 fala que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. O dinheiro está no mundo, o seu trabalho está no mundo, tudo está no mundo, então se tudo pertence a ele, tudo é dele. Wayne Grudem traz o conceito, né, de propriedade privada, diz que na Bíblia nunca é absoluto, ele é sempre derivado de algo. Então, você nunca é o dono. A propriedade, você nunca é o dono dela, você apenas está administrando. Você não tem o direito de propriedade propriamente dito. Você tem ali um cargo de confiança, né? Deus, ele pode pedir, irmãos, para vocês conta, e vai pedir ao final de cada centavo que ele colocou nas suas mãos. Porque tudo pertence a ele. Como você tem lidado com o dinheiro que Deus colocou na sua mão? Como você tem administrado? Outra coisa também, sim, tu estudou, tu levantou cedo, tu trabalhou, tu suou para receber, mas será que somente pela força do seu braço você conseguiria? Falei antes, você não consegue acrescentar 1 segundo na sua vida. Então, quem que te deu esse emprego? Quem que te deu a capacidade de estudar? Quem que te deu a oportunidade? Será que foi mesmo no seu trabalho lá, foi o RH que te contratou? Quem que abriu aquela porta para aquela empresa? É ele quem dá, meus irmãos, teu emprego, teu sustento, tua vida.
Vou acelerar nesse final aqui, irmãos, já está encerrando, mas falta 10 minutos ainda do momento que a gente começou. Tem o mito do padrão 100%. Para transicionar ali para o próximo tópico, eu preciso explicar para vocês que não existe um método, um modelo de padrão 100% quando se fala de finanças. Estou esquecendo de passar aqui, vocês estão rindo do que eu quero rir também. Essas fotinhas que a Iá fez. Não, fui eu que desenhei. Eu contratei a Joane, por isso que ela está aqui. Jogou lá nos... Os pés estão juntos, né? Agora que eu vi. Mas depois vai passar do horário, vocês vão ficar bravos comigo. Deus, ele não espera que todos nós, a gente lide com o dinheiro da mesma maneira, irmãos. Tá? Assim como ele não espera que todos nós sejamos ricos ou todos nós sejamos pobres, ele não espera que todos nós lidemos da mesma maneira. Mas tem algumas coisas que é comum a todos. Tá? O primeiro é que, por mais que não tenha um modelo específico, um dos chamados bíblico universal quando se fala de dinheiro é o contentamento. Filipenses 4, 11 ao 13 diz: Pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O dicionário, irmãos, ele define contentamento como um estado de espírito que você se sente satisfeito, se sente em paz com a tua realidade. Mas a minha definição de contentamento é que é a capacidade espiritual de estar satisfeito em Deus e em o que você tem recebido dele. Então, estar satisfeito com aquilo que você recebeu do Senhor é a verdadeira definição de contentamento. E esse não importa qual perfil você se enquadre, como você lida com dinheiro, né? Eu vou falar alguns modelos depois. O contentamento, ele faz parte de um chamado universal para todos os cristãos. Os 4 perfis da economia do reino. Chegando nesse último tópico, então, como eu disse, não tem o padrão 100%. Mas se a gente sabe que não tem um padrão 100%, eu preciso explicar pelo menos. Eu não vou esgotar todos os padrões, né? Quem traz esses 4 é o Matheus Ortega na Economia do Reino, que eu vou citar aqui. Mas eu percebi, né, que provavelmente pode ter outros. Algo que eu percebi também é que no momento você pode estar num perfil e isso não significa que você é sempre aquele perfil. Durante a vida, pessoas vão tendo mudanças de perfis, como lidar com as finanças. Os 4 perfis, então, irmãos. O abnegado, o doador, o moderado e o transformador. Assim como o contentamento é um chamado universal, irmãos, não importa qual dos perfis você se encaixa aqui, ou nenhum, se você acha um terceiro, um quinto, sexto, também é um chamado universal para todo cristão a generosidade. Então, o contentamento e a generosidade são os principais chamados universal quando se fala em finanças, lógica do reino de Deus. Todos os padrões precisam ser generosos, todos os padrões precisam ser contentes na situação que eles se encontram. Primeiro é o abnegado, que é aquele que é chamado por Deus ali por abrir mão de tudo. Eu vou largar tudo e vou gastar a minha vida aos pés do Senhor. Eu vou gastar a minha vida para avançar o reino, para que o reino de Deus avance por meio de missões. Ele é o missionário, basicamente. É o Lucão indo para Montemor. É a Joane também. Mas o problema é que a gente acha que esse é o padrão.
tá? Eu falei que não era o padrão. A gente acha que eu só vou ser verdadeiramente generoso, eu só vou ser verdadeiramente lidar com as minhas finanças corretas quando eu abrir mão de tudo para seguir Jesus. É fácil a gente deduzir isso, né? E por isso que eu acho que a gente pensa assim, porque os próprios discípulos, né, deixaram tudo para seguir Jesus. Jesus falou para eles largar tudo. Pedro fala, né, em Mateus 19, 27, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, Senhor. Eles tinham esse padrão abnegado, mas, como eu falei, isso não é um chamado universal para todos, irmãos. E pode ter fases na vida assim. Lucão está num período de abnegado, mas pode ser que lá na frente mude o perfil dele e ele se torne algum dos outros perfis quando ele voltar para cá. Existem missionários que largam tudo, deixam suas vidas, segurança, tudo, campos isolados, e eles são os abnegados, mas também existem grandes homens de Deus, irmãos, que não largaram tudo, mas serviram a Deus com a mesma força e intensidade que esses missionários. E nesse perfil, daí sim, a generosidade, né, eu falei que é um perfil para todos, ela é expressa nesse desprendimento total. Ela oferta a própria segurança, ela oferta o conforto, ela oferta as possibilidades de carreira que essa pessoa teria. E os seus próprios bens, né? Vende tudo, larga Jesus. Mas o risco é o abnegado cair no orgulho ascético, né? De achar que simplesmente porque ele largou tudo, porque ele abriu mão de tudo, ele está se tornando mais santo do que os outros que não largaram tudo. E ele acaba esquecendo que, por causa disso, a generosidade também porque ele, eu já larguei mão de tudo, então a minha generosidade está aqui. Mas a generosidade, ela é uma postura do coração. O abnegado precisa ser generoso mesmo com o pouco que passa nas mãos dele. Então, se ele abriu mão de tudo e hoje caiu um pão para alimentar ele, mas tem um irmão do lado que não tem, ele vai partir o pão com aquele que tem ao lado. Não quer dizer que porque você deixou de tudo para servir Jesus, você vai parar de servir ao próximo. Paulo fala em 2 Coríntios 6,10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o abnegado, irmãos. O segundo perfil é o doador. É aquele que Deus abençoa com recursos e o coração dele se alegra em não acumular, mas repassar. Vem e ele repassa. É um dom de Deus você ser um doador. O doador, o propósito de vida dele mesmo é ser esse instrumento, né? Esse canal de distribuição. Eu recebo de Deus, eu repasso. Eu recebo de Deus, eu repasso. Ele geralmente reduz o seu padrão de vida para o máximo possível, porque isso vai permitir que ele oferte, ele contribua ao máximo possível também. Mas o grande erro, né, no perfil doador, e que a gente comete, é achar que eu só vou conseguir ser doador quando eu tiver bastante posse. Mas eu não baixo o meu padrão de vida para sobrar dinheiro para ofertar. Ou então eu espero, né, sobrar dinheiro. Não, quando estiver sobrando eu vou ser doador, eu vou doar. Esse é o perfil que a gente vê nas igrejas da Macedônia. Eu vou falar um pouco na próxima sessão, não vou me aprofundar, mas é também o perfil que a gente vê da viúva pobre lá em Marcos 12, versos 41 e 44. Não vou ler todo, mas basicamente estavam todos indo ofertar. E ela chega e dá apenas 2 moedinhas ali. Jesus fala: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Então você não precisa esperar ser rico ou ter dinheiro se você se encaixa no perfil doador. Não tem a ver com valor. Ser doador não tem a ver com o valor monetário que você oferta.
Tem a ver com a proporcionalidade. Então pode ser que você seja extremamente avarento e você não se encaixe como um doador e oferte R$1.000 todos os meses. E pode ser que e você não seja um doador, mas pode ser que você vai lá e dê R$5 no domingo e aquilo é tudo que você tinha. Então esse é o coração verdadeiro do doador. Não importa se tem muito, tem pouco, ele necessita ofertar, ele necessita ser generoso. É algo, por isso que eu falei, é um dom de Deus isso, irmãos. Não é algo fácil. O moderado, ele é o terceiro perfil aqui, ele busca o equilíbrio, né, entre da prudência e também na questão do contentamento. Ele não é miserável, mas também ele não busca riqueza a nenhum momento. A oração do moderado é a de Provérbios 30, versículo 8. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário. Então é aquela pessoa que cuida bem da sua família, que gerencia seus gastos com responsabilidade, que faz planejamento, que faz planilhas, que contribui de forma fiel, de forma regular. Então é uma generosidade que se expressa ali na consistência, numa fidelidade. Eles basicamente, os moderados, eles são a base, né? A base financeira sustentável da igreja local. Porque é a partir deles ali, da regularidade dos moderados, é que a igreja consegue ter uma ideia sobre o balanço financeiro, sobre custos fixos, se vai dar, se não vai dar. Então, basicamente é isso. Ele entrega o dízimo, né? Ele oferta sempre que é chamado, tipo na oferta do computador, né, Igor? Tá rolando ainda a campanha? Ah, tá. Então, ele é esse cara que quando é chamado tem um propósito, quando tem algo ele sempre está contribuindo. E nos momentos de oferta, do culto moderado é isso. Mas o ponto é que ele faz tudo isso porque isso já está no planejamento financeiro dele. Ele já criou uma planilha ali, ó, aqui é oferta, aqui é dízimo, aqui eu vou guardar para caso precise alguma oferta. E não tem erro nenhum, tá? Tu colocar na planilha isso calculado. O risco é que se chega do nada um cara ali na porta e precisando de ajuda, é tu abrir tua planilha e pensar, já estourou o orçamento de oferta desse mês, vem mês que vem que eu te ajudo. Esse é o risco quando se vê como moderado, tá, irmãos? Todos os perfis vão ter a parte boa, né, mas vai ter um risco também. Então, eu não me planejei pro irmão ali ficar desempregado, então não vou poder ajudar ele. A prudência, o controle, o ser moderado não é sinônimo de imprudência ou de avareza. O moderado ele corre o risco de usar o planejamento financeiro e o orçamento familiar como escudos para camuflar o medo e a falta de fé na providência. Transformador, irmãos, último perfil. Ele enxerga o dinheiro e os negócios como uma ferramenta do reino. Ele não se culpa, ele não acha que é pecador, ele não acha que não vai passar no buraco da agulha por ter dinheiro ou por ter uma empresa que dê frutos, né? Uma empresa rentável. Porque ele sabe, ele entende o princípio da mordomia. Então ele sabe que tudo aquilo é o Senhor que está colocando nas mãos dele para que ele consiga gerar empregos dignos, que ele consiga investir em projetos sociais, que ele consiga financiar missões, que ele consiga até mesmo ser influente. Porque a gente fala, né, o dinheiro traz influência, status, mas o transformador ele não vê isso como um problema, ele vê isso como um meio de ele ser influente no local onde ele se insere para que ele consiga abrir portas para que o evangelho seja pregado. Então, digamos que o irmão é um grande empresário aqui de Canoas, esse irmão vira vereador, ele começa a ficar influente, então ele consegue fazer projetos de evangelização em praças, ele consegue facilitar o alvará de igreja, então ele usa a influência dele para a glória de Deus. A gente tem um exemplo bíblico que é a Joana.
Ela era uma mulher da alta aristocracia. Ela era casada com Cusa, que era o administrador responsável pela casa de Herodes. Lembrei do piada na minha cabeça agora, do tetrarca, né? Esse é o Herodes aqui, o tetrarca. Mas é que eu lembrei, desculpa, perdão. Não, a metade dele está aqui. Piada assim interna, tá, Lucão? Desculpa, Joane. Mas tá no YouTube. E mesmo vivendo, então, cheio de privilégios, né? O imenso luxo, na ostentação lá, a Joana, ela se aliou ao ministério de Jesus e ela usava a influência dela nesse meio e até os bens materiais, né? O dinheiro, ou seja, o dinheiro que vinha lá de Herodes, ia para a Cusa e a Joana e voltava para Jesus. Aquele que mandou matar ele depois. Então ela utilizou essa influência que tinha, os próprios bens, para sustentar, alimentar e financiar a logística das viagens de Jesus, missionários de Jesus e de seus discípulos. Os 4 perfis são basicamente esses, irmãos, mas um ponto importante é que eles não funcionam individualmente um com o outro, porque existe a complementariedade do corpo de Cristo. Os 4 perfis, eles se complementam. Imagina se todos nós fôssemos abnegados, largasse mão de tudo, vendesse tudo. Primeiro que não ia ter quem comprar, o que eu ia vender, eu ia ter e quem quer financiar a missão? Ia todo mundo para a missão passar fome. Ou então se todos nós fôssemos transformadores, né? A gente tivesse grandes empresas, quem que seria aquele que ia largar tudo para ir lá? A gente tem dinheiro, a gente tem posse, a gente tem influência, tudo para pregar o evangelho, mas não tem ninguém para ir lá pregar. Ou então todos os doadores, né, que recebem e repassam instantaneamente, quem ia ser o moderado que ia sustentar a previsibilidade da igreja local, que ia sustentar esse planejamento, né, a regularidade das ofertas. Todos são necessários e um não passa a estar errado, pois o outro está certo. Romanos 12, 4-8. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não têm todos a mesma função. Assim, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, cada perfil, irmãos, é graça dada por Deus para você. Se você consegue ter uma empresa grande, rentável, é Deus que colocou isso na sua mão, esse dom de administrar, esse dom de ter ideias para que sua empresa cresça. No livro, o Matheus Ortega ele apresenta como se fosse uma árvore, né? O moderado sendo as raízes e o tronco, então dá a sustentabilidade diária ali, né? Traz a sustentação. O abnegado ele é a poda radical, né? Então ele corta os excessos para que possa expandir, né? Toda árvore precisa ser podada para que ela possa crescer e dar mais fruto depois. Então seria a poda. Ele corta para que a raiz, para que a árvore possa ir mais longe, para que ela possa gerar mais. O doador em si ele é os frutos, né? Ele é o que vai realmente transbordar de forma prática ali a saúde da árvore. Uma árvore saudável dá muitos frutos. Então, o doador seria aquele que supre a necessidade, né? E o transformador seria os galhos e a semente. Ele amplia também a copa, ele projeta a sombra e ele gera empregos, espalha sementes para que possa se expandir também o reino de Deus. Ele é a semente que faz com que outra árvore seja plantada lá na África, outra árvore possa ser plantada na Amazônia, outra árvore possa ser plantada num bairro, no Guajuviras, aqui em Canoas, no Matias. E você, irmão, você se encaixa em alguns desse perfil? Se você se vê em alguns desses? Eu quero saber qual é a desculpa que você tem usado para não ser generoso. É que você é santo demais para poder ofertar? Está esperando a riqueza chegar para poder doar? Está idolatrando ali a planilha financeira com medo do amanhã, né? Ou está achando que os negócios, os seus bens são apenas para te satisfazer, para trazer
um status, um orgulho egoísta para você. Finalizando, então, irmãos, a economia, a maravilhosa notícia, na verdade, é que Deus pega coração duro igual ao nosso, coração avarento, coração orgulhoso, e começa a nos moldar completamente pela graça. Então a gente passa a lidar com o dinheiro não mais com a lógica secular, mas com a lógica do reino de Deus. E a gente passa a nos tornar contentes e generosos. Mas entendendo a generosidade, a necessidade de ser generoso, de ser contente, como que a gente consegue viver na prática, irmãos, a generosidade? E vamos ver na próxima sessão. Ah, gostou, né? Tcharam! Questão de perguntas, irmãos. Essa sessão, como foi um pouco mais longa, eu vou deixar para fazer no final da segunda. Então, se você tem alguma pergunta... Claro que lembrando que isso é uma aula, tá? A qualquer momento você pode levantar a mão, fazer pergunta, você pode questionar, tá? Mas eu não vou tomar mais tempo de vocês, já é 16h36, então voltamos, 30 minutos de intervalo, voltamos às 17h06. Amém?